Olá, eu sou o professor Alan e a aula de hoje é sobre exemplos de grupos. Do lado direito, nós temos o exemplo 1, que é o conjunto dos reais com a operação adição, enquanto do lado esquerdo nós temos os reais sem o zero com a operação multiplicação. Ambas adição e multiplicação são as usuais que costumamos utilizar. No exemplo 1, nós pedimos para verificar se os reais com a operação adição é um grupo, onde a adição é a adição usual. Então, nós vimos na aula anterior que para mostrar que um certo par, conjunto e operação é um grupo, nós devemos verificar três propriedades. Primeiro a associatividade, depois a existência do neutro, depois a existência do simétrico. Verificadas essas três propriedades, nós temos que um certo par, conjunto e operação é um grupo. Nós também comentamos sobre o que significa, nesse par, valer a associatividade. Significa que, ao operar, ao fazer qualquer tipo de operação sobre aquele conjunto, aquele par, conjunto e operação, não importa a ordem que você começa a operação. Como você começa a resolver, o resultado sempre vai dar o mesmo. A existência do elemento neutro, nós verificamos o quê? É um elemento que, ao operar com qualquer outro, não muda o resultado. Então, numa equação, na hora que você pega o seu neutro e opera, não muda em nada. Também a existência do simétrico. A existência do simétrico passa muito na hora que você vai resolver uma equação para tentar isolar uma variável. Geralmente você quer tirar aqueles elementos do lado esquerdo e passar para o lado direito. Esse processo que nós chamamos de passar da esquerda para a direita se chama anular o elemento. Então nós anulamos um elemento com a adição, anulamos com a multiplicação, operando pelo seu simétrico. Então vamos aos passos. Para verificar que o par dos reais com a operação adição é um grupo, devo verificar primeiro a associatividade. Ou seja, dado três elementos quaisquer nos reais, A, B e C, nós devemos verificar se, na hora que eu começar a operar A com B ou operar B com C, o resultado não muda. Então eu fiz do lado esquerdo aqui, eu tenho começando A somado com B, dá AB, somado com C, dá A mais B mais C. A mesma coisa eu fiz agora aqui do meu lado direito. Eu tenho B mais C, resolvendo B mais C dá B mais C. Somado com A, dá A mais B mais C. Então nós temos que para quaisquer três elementos no conjunto dos reais, a adição de AB primeiro dá ABC e a adição de BC primeiro dá ABC. Então você consegue observar que não altera o meu resultado, começando a operar por AB ou começando a operar por BC. Com isso nós verificamos que a propriedade a associatividade é satisfeita nesse par, conjunto e operação. Vamos agora ao segundo passo, a existência do elemento neutro. Eu denotei por esse Ezinho aqui em azul. Nós vamos pegar o elemento A para tentar encontrar quem é esse elemento neutro. Mas para encontrar o elemento neutro, você tenta encontrar o candidato à direita, ok? O elemento neutro operado com A que dá A. Nós queremos encontrar aqui o candidato a neutro pela direita de A, e nós queremos encontrar também o candidato a neutro à esquerda de A. O candidato a neutro à direita de A é fácil de verificar. Quem é o elemento, quem é o número somado com A que dá o próprio A? É o zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. Isso aqui é uma dedução simples, isso pelo fato de nós já conhecermos as operações adição e multiplicação nos reais, nos inteiros. Então nós podemos deduzir que esses elementos já são, os elementos procurados. Se você tivesse um conjunto que não fosse mais a adição e a multiplicação usual, isso seria um pouco mais trabalhoso, tá? Você teria que fazer as operações, tudo certinho. Como aqui são conjuntos que nós já conhecemos, elementos que nós já conhecemos, bem definidos, nós só deduzimos. Então, por dedução, nós temos que o elemento neutro, o candidato a neutro à direita é o zero e o candidato neutro à esquerda também é o zero. Tanto o neutro, candidato a neutro para a esquerda, tanto o candidato a neutro para a direita, são iguais a zero. Isso me diz que o candidato a neutro é o zero, porque eu obtive do lado esquerdo o mesmo valor do lado direito. Se tivesse elementos diferentes, candidato a neutro pela direita, candidato a neutro pela esquerda, você recusaria, falava, não tem elemento neutro, e aí parava por aí. Como os dois lados são iguais, então eu já coloco ele no patamar de ser candidato a neutro. Observe que ele ainda é um candidato, porque eu tenho que verificar um seguinte último passo.
eu tenho que verificar se esse candidato está no conjunto. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. E eu faço a minha pergunta. Esse elemento, que é o candidato a neutro, porque os dois lados são iguais, o neutro à esquerda com o neutro à direita, está no conjunto? O zero está no conjunto? Está. Está no conjunto dos reais. Então, por isso, temos que o neutro realmente é o zero. Então, o elemento neutro é o zero, ok? Nós temos aqui que o neutro realmente é o zero. Neutro é o zero. Então, existe o elemento neutro nesse par, conjunto e operação dos reais com adição usual. Vamos agora à última verificação, que é a existência do simétrico. Ou seja, para qualquer elemento que eu tiver no conjunto, eu consigo anular ele sempre com aquela operação? É isso que significa existir o elemento simétrico. Nós denotamos aqui por x', mas vai ser de acordo com o elemento. Nós pegamos novamente o elemento A para fazer essa verificação. Então, o simétrico dele será o A'. Aqui nós temos, existe o elemento A' tal que somado à direita de A deu zero? Observe que a ideia do zero aqui, porque é o elemento neutro, ou seja, quer encontrar o simétrico de A, ou em outras palavras, quer encontrar o elemento que anula A, que joga o A para o nulo. Esse é o simétrico. Quem é operado com A, que dá zero. Né? Fácil de verificar, conhecemos o conjunto, conhecemos muito bem a operação. É o menos A. Então, o simétrico de A é o menos A pela direita e é o menos A também verificado pela esquerda. Com isso, nós temos que o menos A é candidato a simétrico de A. Devemos fazer novamente aquela observação. Poxa, o candidato realmente de simétrico de A, para independente qual seja o A, será menos A. Devemos verificar se realmente esse elemento pertence ao conjunto. Por uma verificação simples, independente qual seja o A, o menos A também pertence aos reais. Então, com isso, o menos A é o candidato e também pertence ao conjunto dos reais. Então, finalizamos a verificação de grupo para o par dos reais com operação adição. Nós temos assim que os reais, o par reais com operação adição, é um grupo. Nós podemos verificar se é um grupo abeliano. Um grupo abeliano, só basta você verificar se a propriedade da comutatividade é satisfeita. Vou deixar isso para vocês.